Muito bem, então, queridos. Boa noite. Vamos dar sequência aqui naquilo que nós temos tratado. E aqui esse slide aí está número 10, até falava com o Alexandre daqui a pouco, mas hoje é o 11. É só para recapitular um pouquinho o que a gente falou a respeito, mas vai ser bem rápido, porque senão a gente não dá conta de novo, né? O pastor Fernando já me deu uma dura e disse que tem que ter tempo para terminar as coisas, né? Então, o de hoje não passa isso aqui. Então, se não passar, que ele me perdoe, né? Então, hoje é sobre perdão. E a gente falou a respeito disso, o perdão de uma perspectiva da doutrina da soteriologia. A soteriologia é a doutrina da salvação. Então, a gente aqui trabalhou um pouquinho como a salvação ela tem a ver com o perdão. Existe mesmo essa ligação? E nós vimos aqui que sim. Vimos aqui num conceito de uma definição de pecado, um conceito legal, um conceito jurídico. Por quê? Porque a ideia de perdão aqui é a ideia de uma remoção de culpa. Então, o perdão é o ato legal de Deus, por onde ele, Deus, remove as cargas que foram impostas contra o pecador. Por quê? Porque é devido uma satisfação ao que foi ofendido. Então Deus faz isso tirando essas cargas impostas devido à satisfação adequada. E a ideia aqui de satisfação adequada nos leva a essa palavrinha chamada expiação. E isso fica muito claro na Bíblia como um todo, mas no Antigo Testamento você deve lembrar, nos primeiros 5 livros, especialmente de Moisés, da lei, que a expiação é a ideia de um pagamento de dívida. Então você percebe que os sacrifícios lá, eles sempre tinham a ideia de um apaziguar, de cobrir os pecados, ou então tirar a culpa, né? Daí a gente vê também aquela ideia do bode expiatório, né? Que muitas vezes a gente fala hoje, mas nem lembra, que era a ideia do quê? A culpa era colocada no bode e o bode levava para longe. Então a ideia do perdão, ele não é um perdão de qualquer jeito. Ele é um perdão que Deus dá, mas o próprio Deus age para que esse perdão possa ser dado. Falamos aqui a respeito de algumas palavrinhas que foram usadas na Bíblia, são usadas para falar de perdão. No Antigo Testamento, essas duas palavrinhas em vermelho, nassa e salá, e no Novo Testamento, essas outras duas mais para baixo, carizomai e apieme, ou afieme, que seria também algumas traduções aí que não tem o H. A ideia aqui que nós trabalhamos é que é bem aquilo que nós falamos na introdução. Qual é a ideia? A ideia é que essas palavras, embora elas não sejam exatamente iguais, todas elas carregam esse contexto de remover a culpa ou tirar o fardo. Então é como se o pecado fosse um fardo imposto, né? E o perdão do pecado, ele é aquilo que Deus faz tirando o pecado e o pecado não sendo mais levado em conta para condenação. Certo? Então é nessa ideia aqui que a gente trabalhou e que a Bíblia fala. Então perceba aí que a palavrinha mais usada é aquela última no Novo Testamento, que significa cancelamento de dívida. Uma dívida que foi cancelada. Entendeu? Por isso que nós não somos mais acusados. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a acusação já foi satisfeita, já foi pago. Aí também continuamos aqui falando sobre alguns textos e abrimos aqui vários textos a respeito disso. Minha filha Manuela me corrigiu em casa e eu deveria ter feito isso antes, que a gente leu esses textos, mas a gente não deixou o que está em vermelho ali para ser mais contextualizado. A gente só leu o texto. Então, aqui eu trouxe para uma futura vez que a gente vai falar disso, vai ficar mais fácil de encaixar essa ideia do perdão aí, de remoção de pecado, de perdão das consequências, de perdão devido à graça, a ideia de não dar aquilo que é merecido, né? Porque todo ofensor, ele tem como merecimento o castigo, entendeu? Então, a Bíblia fala a respeito disso claramente. Então, todos os seres humanos pecaram e estão longe da graça ou da glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Todos eles merecem ser condenados, todos os seres humanos. Então, Deus, quando perdoa, ele perdoa, mas ele não é que ele diga assim, você está perdoado de qualquer jeito. Ele não dá o que o ser humano merece, porque ele fez com que outro
pagasse o preço. Entendeu? Isso é importante para que não seja uma graça barata, para que não seja uma graça assim. Ai, se Deus não dá bola para isso, por que que a gente daria para o pecado e para tudo? Não é assim que a Bíblia trata. Certo? Então hoje nós vamos entrar propriamente aí no assunto a respeito do perdão de uma forma um pouco mais prática. Certo? Então seria hoje o nosso encontro de número 11. Então aqui eu quero trabalhar com vocês algumas coisas importantes. Qual é a base para o perdão? Qual é a base para o perdão que nós recebemos de Deus? Existe uma base? Ou Deus perdoa de qualquer jeito, sem nem levar em conta? Lemos vários textos, esses textos já deveriam ter nos dado um bom panorama. Mas vamos aqui, a respeito disso, vamos trabalhar em alguns outros textos. Para quê? Porque é crucial que você entenda e reconheça que o perdão de Deus não é uma vista grossa ao pecado. Não é a ideia assim, então, quando as pessoas estão em pecado, você perdoa, porque afinal de contas o amor cobre uma multidão de pecados, segundo Pedro fala. Mas não é bem assim. E também não é a ideia de uma simples transferência de culpa. Não sei se você já andou na estrada aí, às vezes tem os dizeres nos para-choques dos caminhões atrás, né? Uma vez eu li uma curiosa, concordei em parte, porque dizia assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Não é bem assim, né? Então, quando a gente fala na transferência de responsabilidade, lembrem que tem o ofendido e o ofensor. O ofendido sempre é Deus e o ofensor sempre é o ser humano. Então, Deus ele não simplesmente transferiu a responsabilidade do ofendido, dele, mas ele veio à terra no seu filho, e o seu filho foi aquele que tanto recebeu a ofensa como o castigo da ofensa. Então essa base para o perdão, ela não foi simplesmente deixa de lado. Não, esse perdão precisa ser efetivamente pago. Certo? Então a ideia é importante lembrar que sempre envolve duas partes o perdão. Duas partes. O ofendido e o ofensor. E para que Deus nos perdoasse, a parte ofendida precisava ser satisfeita. Então, olha aí comigo. Então, em primeiro lugar, é importante lembrar que o perdão de Deus só é possível porque Cristo sofreu as consequências do pecado. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo, ninguém estaria perdoado. Então, os alunos aí de teologia da segunda-feira devem estar lendo e vão perceber a ênfase que Calvino especialmente dá para a ideia do filho. Porque se você precisasse resumir a fé cristã em apenas um conceito, é o seguinte: não pense que dá para ser feito tão fácil, mas você vai entender o que eu quero dizer. Sem Jesus, nada de dons espirituais importa, nada de doutrina das últimas coisas, como vai ser, nada. Não importa o quanto você queira falar de religiosidade ou religião, sem o Filho. Então, sem Cristo, é besteira falar de oração, é besteira falar de perdão. Por quê? Porque Cristo é a base para o perdão. Então, abra em Efésios capítulo 1 comigo. Então, a carta aos Efésios é uma carta maravilhosa. E esse comecinho do capítulo 1, ele vai falar daqueles benefícios que nós chamaríamos de bênçãos que nós adquirimos por meio de Cristo. Então, longe de Cristo, não importa o quão sincero você seja, não existe bênção. Não adianta você falar em dons sobrenaturais. Não adianta você falar em ser uma pessoa que tem visões, como a gente orou aqui. Sem Cristo, tudo isso não vale nada. Essa discussão nem adianta ir adiante. Ele diz assim no verso 7, nele, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue,
A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então você vai perceber aí a ideia de redenção, remissão e sangue, ela é muito característica do que falava-se no Antigo Testamento. Porque a máxima do perdão de pecados é: sem derramamento de sangue, não existe perdão de pecados. Porque a vida está no sangue. Entendeu? Então a ideia é: o pecado traz a morte. Para que a morte seja satisfeita, alguém tem que pagar o preço da morte. Então é isso que ele diz aí, a ideia de redenção, a ideia de ser resgatado. Nós falamos já a respeito disso. E você percebe que aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro o objeto por meio da redenção. Qual é o objeto que nós somos redimidos? O sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo. Certo? Agora pule aí para o capítulo 4. Aqui já é o apóstolo Paulo. Nas cartas é muito normal as cartas terem instrução teológica, mas o apóstolo sempre aplicar a instrução teológica para a prática. Porque eu acho que vocês já sabem disso, mas é importante a gente sempre lembrar, conhecer teologia apenas por intelectualidade, existe um grande perigo de você ir a um orgulho espiritual. Então, o conhecimento bíblico, ele sempre, você vai ver os apóstolos, você vai ver toda a Bíblia, ele sempre tem a intenção de uma vida prática. Então, você aprende da Bíblia para viver. Então, você conhece teologia para colocar em prática. Então, aqui no verso 32, o apóstolo Paulo está falando: você aprendeu sobre perdão. Agora, prática. Verso 32. Pelo contrário do quê? O apóstolo Paulo acabou de falar que não deveria haver entre os crentes, os cristãos, amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maldade. Ele diz: olha, isso não deveria andar entre vocês. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Qual é a base? Assim como também Deus em Cristo perdoou vocês. Percebeu? Você aprendeu como você foi perdoado. Então agora você tem uma base sólida para progredir. Então crentes que guardam amargura contra crentes estão desobedecendo. Estão indo contrário ao que a Bíblia falou. Ah, mas é fácil? Não. Não é. Mas como diz o autor de Hebreus, você nunca vai precisar pagar o preço do sangue na cruz que Jesus teve. Então, comparado a isso, é fácil. Certo? Agora volte aí para o Evangelho de João. Capítulo 1, verso 29. João diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a base para o perdão de Deus é Cristo. A base para o perdão de Deus para nós é aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Então o Evangelho diz respeito a isso. O justo pelo injusto. O Deus Todo-Poderoso que envia o seu próprio Filho em favor de pecadores. E só por causa do Filho nós temos perdão diante de Deus. Tira o Filho da jogada, continua existindo inimizade. Continua existindo inimizade. Um dos textos que nós trabalhamos no encontro de jovens, segunda-feira, de João 3,17, ele vem logo depois do 3,16. Ah, verdade. Que grande descoberta. Mas o que é isso? Por que eu estou falando isso? Porque o 3,16 todo mundo conhece, né? É um versículo que a gente decora, que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele continua dizendo no verso 17 que o Filho veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Aí ele explica no 18 depois, sabe por quê? Porque se o Filho não salvar,
o mundo continua condenado. Todos estão condenados. Não é ali que diz que Jesus veio para passar panos quentes, dizer assim, tá tudo bem o pecado. Não, Jesus veio providenciar perdão para um mundo que continua condenado. Então a base do perdão é o Filho. Sem o Filho, o que sobra é condenação. Condenação. Certo? Aí talvez a gente dissesse assim, mas então quando a gente pensa em perdão, o perdão é algo que é gratuito do ponto de vista de Deus, porque ele é gracioso, ele é um favor imerecido? É. Mas o preço não foi tão baixo assim. Abra em Hebreus capítulo 9. Olha lá o que diz. De fato, segundo a lei, aqui, Hebreus, ele é um espelho, uma figura, ou melhor, ele fala das figuras que o Antigo Testamento apontavam. Então você vai ver várias coisas em Hebreus falando do tabernáculo, dos sacrifícios, de todas as coisas que aconteciam no Antigo Testamento e que elas funcionavam como uma sombra. Uma sombra é a ideia aqui na teologia de algo que aponta para o que vai vir. Então, quando você enxerga uma sombra, você tem uma imagem ali do que é, mas você não consegue exatidão. Então, quando se falava dos sacrifícios, do tabernáculo, e todas essas coisas apontavam para aquele verdadeiro sacrifício, para aquele verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o texto diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há resgate. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então, embora o perdão tenha sido gratuito, não foi por algo que eu ou você tenhamos feito, e não é por algo que eu ou você possamos fazer, mas o preço pago por esse perdão foi o sangue do Filho, o sangue de Cristo. E esse sangue, segundo Pedro fala, é um sangue precioso. Mais precioso que qualquer comparação com valores deste mundo. O que nos leva à ideia de que a obra de Cristo é suficiente para alcançar o favor de Deus. Então, quando nós falamos no perdão de Deus, não é a obra de Cristo mais alguma coisa. Então, é Cristo, mas você tem que caminhar aí de joelhos uns 3 quilômetros. Não é Cristo e mais uma peregrinação. Não é Cristo e mais uma confissão no sentido de libertação espiritual. Alguns entendem o que quer dizer isso porque até já fizeram, né? Não. Você entende que por mais sincero que eu seja, se eu disser assim, olha, o perdão de Deus, ele vem por meio da obra de Cristo. Mas eu preciso também fazer a minha parte e aí acrescentar algumas coisas. Percebeu? Parece até piedoso. Mas qual é o perigo disso? O perigo disso é que, sem perceber, nós estamos dizendo que o sangue de Cristo não é suficiente. Abra aí na 1 de Pedro. Está pertinho aí de onde a gente estava. 3,18. Olha lá o que diz o texto. Pois também Cristo padeceu. Lembram que eu falei que as cartinhas têm a característica de prática? Porque aqui Pedro está falando a respeito do sofrimento, que vale a pena para um crente sofrer fazendo o que é bom, fazendo o que Deus quer. E se for para sofrer fazendo aquilo que Deus quer, isso glorifica a Deus. Então, a carta de Pedro poderia ter uma temática geral, o sofrimento cristão em meio à perseguição. Como é o comportamento? E aí agora ele dá a base para viver assim, ele disse. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Percebe aí que
Pedro, ao falar isso, ele está dizendo que precisa várias obras para o perdão acontecer. É isso que Pedro está dizendo aqui. Não é o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo que é uma única vez. Por isso que Cristo não precisa repetir o sacrifício. E isso é interessante porque muitas vezes, quando se faz teologia por meio da Bíblia, as pessoas não entendem que existem atos que não precisam ser repetidos porque estão na Bíblia ao longo da história. Cristo ressuscitou quantas vezes? Ele precisa ressuscitar de novo? Não. Ele precisa morrer de novo? Não. Então, quando nós vemos a carta da linha histórica da Igreja de Atos, que o pastor Fernando tem exposto, fica claro isso. Vários eventos que acontecem na história não são obrigatoriamente obrigados a repetir. Entendeu? Por quê? Porque existem coisas que só acontecem uma vez. Certo? Então, aqui dando sequência, a pergunta que nós poderíamos fazer é: que tempo dura esse perdão? Será que o perdão que Deus nos concede, ele começa a valer a partir de que momento? Depois que nós fazemos o quê? Então, aqui nós vamos ver por meio desses textos que o perdão de Deus é imediato quando a conversão acontece. E é uma única vez o perdão salvífico. O perdão salvífico é o perdão para a salvação. Então, existem pessoas existem algumas igrejas que têm o costume de fazer, no final do culto, chamar as pessoas à frente para a oração da salvação, né? E aí você percebe que muitas vezes tem pessoas que vão toda semana. Né? Ela vai lá. Ela não entendeu que o perdão e a salvação acontecem uma única vez. Abra em Atos capítulo 10. Verso 43. Você vai perceber aqui que está falando a respeito do que aconteceu, do que Jesus fez, em favor de quem? Esse é o contexto aqui. E aí ele diz assim, o verso 43, dele todos os profetas dão testemunho. Dele quem? De Jesus. De que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. No momento que o evangelho é pregado, a pessoa recebe ele com fé, ou seja, ela crê na mensagem, ela recebe o perdão. E esse perdão acontece nesse ato. A cabeça entende a mensagem pregada, falada, e o coração confirma em que sentido você realmente crê que você foi salvo, que você recebeu o perdão imerecido dos seus pecados. Pule aí para Colossenses agora. Vamos dar uma corridinha aqui, senão nós não chegamos ao fim de novo, daí sim eu vou ter que pedir perdão. Esse texto de Colossenses, novamente, você vai ver as cartas, elas têm teologia, e a teologia sempre deve ser prática. Deve ir para a nossa vida, para o dia a dia. Aí o verso 13 diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. De que forma? Perdoando todos os nossos pecados. Então você percebe que de fato existe um perdão imediato e único. Então, se você quisesse ainda entender um pouquinho mais o conceito de perdão, o verso 14 fala sobre isso. Ele diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir. Você não consegue obedecer como deveria. Então, os seus esforços para ser salvo por meio de obras nunca vão ser suficientes. Ele diz assim: o que Jesus fez isso? Ele removeu inteiramente cravando na cruz. É como se você tivesse uma dívida escrita no papel: eu sou devedor de Deus. E na cruz, Cristo pega isso e crava. E diz: essa dívida está cancelada.
ela foi paga na cruz. Então, é importante lembrar disso. É importante lembrar disso. Outra questão a respeito do perdão, e aqui talvez seja a que mais nós possamos correr riscos de não entender, é que o perdão, do ponto de vista de Deus, não é algo que Deus fica lhe acusando. O pecado do qual ele lhe perdoou não é relembrado. Então abra aí em Mateus capítulo 18 primeiro. Versos de 23 a 27. Aqui Jesus está falando a respeito de perdão, né? E ele começa o trechinho aqui falando sobre a inúmera quantidade de vezes que deveríamos estar dispostos a perdoar o nosso irmão, certo? Então não existe ali, Jesus fala um número para mostrar assim, não existe limite para você perdoar o irmão que vem até você dizendo: olha, me desculpe, ou melhor, me perdoe, porque a desculpa, do jeito que ela é vendida nos nossos dias, ela não leva em conta a ideia de uma ofensa cometida. Ela é apenas um sinto muito. Mas o perdão, ele envolve o ofendido e o ofensor. E aí, quando o perdão é concedido, o ofendido diz assim: eu não te acusarei mais disso. Olha que interessante, você vai ficar pensando aí, nós vamos falar a respeito, vai ficar mais claro. Ele diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Tinha uma dívida. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo caiu aos pés dele e implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então aqui o texto vai continuar falando a respeito do que aconteceu com o outro, mas o ponto aqui que nós queremos destacar é: a dívida foi quitada, cancelada. Não tem mais a recobrança. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que depois, esse rei aqui, esse senhor, ele não diz assim: lembra que você ficou me devendo? Tem que pagar. Quer ver como que a gente sabe isso? É tirado lá do Antigo Testamento. Abra em Isaías 43, a respeito de Deus falando com o povo de Israel. Um prelúdio da nova aliança. Então, olha lá o que ele diz, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Então, aí você diz assim: mas então Deus tem amnésia? Deus, ele esquece? Porque muitas pessoas dizem assim: ah, eu perdoo, mas não esqueço. Não é? Não é assim que a gente escuta? O que o texto está dizendo é o seguinte: lembram que o perdão é a ideia de uma acusação legal. Então é como se você trouxesse um crime ou uma ofensa contra alguém, e aí uma vez que essa ofensa ela foi quitada, ela não pode mais ser apresentada para culpar. Então assim também deveria ser entre nós. Uma vez que você perdoa, o envolvimento do perdão bíblico cristão, ele envolve arrependimento e confissão. Uma vez que isso aconteceu, o ofendido, ele está proibido de trazer à tona de novo. Por quê? Porque o exemplo que Deus dá, de que ele mesmo esquece, é nesse sentido. Se Deus perdoa-nos por meio de Cristo, quem somos nós para não perdoar? Você entendeu? Então, muitas vezes nós percebemos isso em casais, que o casal diz assim: ah, eu te perdoei. Mas na primeira briga de novo que acontece, tudo aquilo é trazido de volta. Mas e aquela vez? Não houve perdão. Porque o perdão é um compromisso de apagar, de deixar de lado, de não cobrar mais a partir daquilo que aconteceu. Certo?
Então perceba como isso é complexo. Por isso que é diferente o perdão bíblico de um pedido de desculpas. Porque no perdão bíblico, quando você chega e fala assim, minha esposa querida, me desculpe porque eu lamento. Aí ela vai lhe olhar e vai dizer assim, você é lamentável mesmo. Porque de novo você falou que não ia fazer e fez. Mas quando você fala, minha esposa, me perdoe por ter feito dessa forma novamente. Ela lhe diz, eu lhe perdoo. Então o que ela está dizendo é, disso que aconteceu, eu não vou lhe acusar novamente. Quantas vezes Jesus começou falando ali no verso 18? Sempre que houver arrependimento e confissão. Certo? E aí a pergunta então é, após perdoados, já que o pastor passou um tempão aí falando que o perdão é imediato e único com a conversão. Depois de perdoados, não precisamos mais nos arrepender? Essa é uma boa pergunta, não é? É importante entendermos que nem sempre a mesma palavra tem o mesmo conceito. E perdão nem sempre está relacionado apenas com perdão de salvação. O perdão de salvação, ele diz respeito a um Deus justo, juiz, que está em inimizade com o seu ofensor. Esse é o perdão da salvação. Uma vez que essa inimizade é desfeita por meio do sangue de Cristo, você está em paz. O shalom de Deus. Mas existe um aspecto que nós precisamos nos arrepender, assim como um filho vacila com o pai. Assim como um filho teima em não obedecer ao pai, mesmo que o seu relacionamento esteja estabelecido, que esteja em paz. E aí é isso que nós vemos em 1 de João. Pule lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Esse aspecto de que João está falando aqui na carta é diferente do perdão salvífico. É um aspecto de um perdão de comunhão que precisa ser restaurada, como um pai com um filho, onde o filho desobedece o pai. O pai não lhe punirá como um inimigo, mas muitas vezes o disciplinará como pai. Então não pense que Deus não corrige os seus filhos. A diferença é que com os inimigos o juízo é severo. Com os filhos é uma correção amorosa, mesmo que doa. Não é verdade? A disciplina da varinha certamente que dói, mas ela sempre tem um interesse de trazer o filho de volta. Já o juízo do justo juiz é como um castigo merecido pelo ofensor. Percebe a diferença? Então o texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então existe um aspecto nosso de crentes que diariamente nós precisamos nos arrepender. Arrepender no quê? Em uma vida que não agrada a Deus. Mas o perdão de salvação nós já temos. No entanto, isso não quer dizer que temporariamente a nossa relação com Deus não possa ser abalada. Pode. Não da mesma maneira, para castigo eterno. Mas assim como quando um filho desobedece o pai e tem consequências, assim somos nós crentes com o nosso Pai Celestial. Certo? Então vamos chegar ao finzinho aqui. Algumas aplicações desse perdão. Então isso é o que eu diria que nós mais precisamos pensar. Efésios capítulo 4, verso 32. Lemos esse texto. Se você conseguir abrir rapidinho, senão eu abro aqui e leio. Então, a base aqui de Efésios 4:32 é uma ordem do apóstolo Paulo para nós crentes. Ele diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É uma ordem. Então, a família da fé deve sempre procurar perdoar uns aos outros.
E aqui entra a característica do amor de 1 Coríntios 13, se eu não me engano, do que é o amor. O amor, ele não vive ressentido. E o amor que Paulo descreve lá é um verbo, não um sentimento. E um verbo é uma ação. Não aquilo, não estou me sentindo. Porque muitas vezes você é ofendido e internamente você balança. Mas o ponto é que nós, como crentes, somos ordenados a resolver isso e estar dispostos a perdoar. Muitas vezes nós dizemos que perdoamos, mas o que nós fizemos foi apenas deixar de lado. E sempre que alguma coisa acontece, aquilo lá volta. Isso não foi perdoado. E é importante que seja perdoado. Já pensou se Deus fizesse assim com você e comigo? Que a cada momento que você vacilasse, Deus dizia assim: eu te salvei, mas tá difícil, hein? Tá complicado, hein, seu Adriano? De novo. Falou que ia ler 3 capítulos da Bíblia e leu um só. De novo. Muito bem, essa é a base. Em segundo lugar, falei aqui já a respeito disso, que é importante você lembrar, pedir desculpas não é o mesmo que pedir perdão. Eu sei que muitas vezes a nossa ideia de desculpas é relacionada à ofensa que causamos, mas note que a ofensa causada, ela é necessária ser confessada. Quando você conta para a pessoa do que você quer que ela lhe perdoe, você está criando um compromisso com ela dela ir para o número 1 aqui, que ela é ordenada a lhe perdoar. Agora, lógico, né, irmãos? Não é algo assim que não tem alguma complexidade. Existem vários casos, existem várias realidades. Às vezes o marido é duro, grosso, que nem um dedo estroncado, todo dia vacila. O perdão que ele pede nem existe mais, né? Ele está mesmo só falando da perdoa aí. O perdão envolve entendimento da ofensa. O perdão envolve arrependimento da ofensa. E quando a pessoa realmente é perdoada, ela não guarda ofensa para botar em cima do que lhe ofende. Então, o perdão, ele envolve reconhecimento e entendimento do que você está pensando e assim como do que você está falando. Certo? E aqui, por fim, isso é importante, por fim não, mas mais uma aplicação importante aqui vem de Mateus 18:15, que é os princípios da disciplina, não fique contando da ofensa dos outros para outros. Então, você tinha uma ofensa contra alguém, ou alguém tinha lhe ofendido, foi resolvido, não fica fazendo um telefone sem fio e falando, o fulano falou, fez isso, mas se acertamos, tá? Mas ele fez. Não é esse a ideia do perdão, ela nunca é essa de procurar o próprio interesse. Ela nunca tem a intenção de esmagar o outro. Ela tem a intenção de realmente ter um relacionamento restaurado, certo? E aqui, por fim, isso é uma coisa que vale especialmente para casais. Por quê? Porque eu sei que o relacionamento mais profundo que nós somos capazes de ter, diferente de Jesus e de nós com o Senhor, com Jesus, é o relacionamento matrimonial. E no relacionamento matrimonial, muitas vezes, é trazido à tona. O perdão não aconteceu de maneira plena. Então, Isaías 43:25 vai falar exatamente a respeito disso. Que Deus não traz de volta a condenação. Então, nós também devemos lembrar que assim como Deus nos perdoou em Cristo, uma vez que você tenha conversado e perdoado a pessoa, não volte mais a trazer a ofensa à tona. Certo? Acho que chegamos no fim aqui, deixa eu ver. Chegamos. Conclusão. Vai dar tempo. Olha só que interessante isso. Somente aqueles que entendem o quanto foram perdoados são capazes de perdoar. Somente aqueles que entendem o quanto foram perdoados são capazes de perdoar. E embora existam várias circunstâncias difíceis, e existem, a vida é uma vida do lado de cada eternidade difícil, suada, com pessoas quebradas, com ofensas. Mas lembre-se, nada jamais vai se comparar ao que Cristo fez por você. Por isso, compaixão e misericórdia deve ser sempre o que vocês têm no cardápio em mais abundância.
o que você tem alimentado a sua alma com mais frequência. Porque assim você sempre vai estar disposto a perdoar, porque você reconhece o perdão que você teve. Olha esse texto que legal. Talvez você nunca tenha pensado nesse texto com essa perspectiva, e aí nós vamos encerrar. Lucas capítulo 7, verso 47. O texto diz assim, aqui é aquele episódio onde uma mulher pecadora chega aos pés de Jesus e unge os pés dele. E aí ele diz no verso 47, meio que explicando a respeito disso para os seus discípulos. Por isso, afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Talvez aqui a gente não entendesse direito o que Jesus quer dizer, mas a ideia é, sabe por que essa mulher fez isso, nesse ato de demonstração de amor, sem preocupação com o que iam pensar dela, sem preocupação com o que estava sendo colocado lá, porque tinha valor naquilo que ela usou para ungir os pés? A ideia é, ela entendeu do que ela foi perdoada. E porque ela entendeu do que ela foi perdoada, ela demonstrou grande amor. Porque quem muito é perdoado, tem muito amor para perdoar. Entendeu? Então a ideia é, quando nós conseguimos compreender o tamanho do amor de Cristo por nós e o perdão que recebemos, muitas circunstâncias serão complexas, mas a gente sabe qual é a base para o perdão. Percebeu? Uma tradução possível aqui, para você entender numa linguagem mais atual, seria: ela mostrou o grande amor porque prova que os seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Percebeu? Então, pessoas que não estão dispostas a demonstrar amor, perdão, compaixão e misericórdia, talvez elas não tenham entendido a misericórdia, a compaixão e o perdão que foi dado a elas. Então, aqui seria uma boa aplicação a nós. Como devemos perdoar? Lembrando do que Cristo fez em nosso lugar e ter disposição pronta para liberar o perdão. Nem sempre as situações são fáceis, né? Então, muitas vezes, existem até cláusulas de exceção na Bíblia para você, ao invés de tentar restabelecer algo, você romper, né? O caso de um casamento de adultério. Mas essa não é não deveria ser a primeira intenção. Ah, não deu certo, separa, porque fui traída. Não, o perdão deveria ser a primeira coisa a ser buscada. Certo, queridos? Terminei, pastor. Não vai precisar disciplina eclesiástica. Alguma pergunta, queridos, a respeito de perdão? Você quer levantar a mão aí e já perdoar alguém? Esse é o momento. Não? Então, graças a Deus, né? Vamos orar? Feche os seus olhos por um instante. Pai, graças te damos porque o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. É verdade que o Senhor nos buscou quando ainda éramos pecadores. E o arrependimento que temos ao te pedir perdão também é fruto da tua graça. Ajuda-nos a ter a disposição no coração para perdoar uns aos outros. Porque muitas vezes esse é o tipo de coisa que na teoria a gente sabe, mas na vida prática nós temos tanta dificuldade. Muitas vezes guardamos rancor, amargura por tanto tempo e nunca conversamos com aquele que nós achamos que nos ofendeu. Também nos ajuda em todas as vezes que nós possamos fazer uma reflexão se temos ofendido alguém, se temos pecado contra alguém, e nos dá graça e favor para pedirmos perdão. Que o Senhor nos lembre de que o Senhor nos perdoou e que o perdão que o Senhor nos concedeu foi pelo preço do teu filho, o sangue do teu filho. Então nos ajuda a lembrar disso, para que dessa forma o perdão liberado nunca seja
muito difícil, porque a comparação daquilo que nós fomos perdoados sempre vai ser muito maior. Nos guarda, nos livra de todo o mal e nos ajuda diariamente a nos arrependermos daquilo que não te agrada e que possamos cada vez mais te honrar com as nossas vidas. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.